Olá, bem-vindo de volta, operativo, a um episódio sobre uma legião e os seus primarcas, e você escutou corretamente, primarcas em uma legião só. Nós vamos falar sobre a 20ª Legião, a Alpha Legion, liderada por Alfarius e por Omegon, os dois primarcas gêmeos. Bem, o que você precisa saber sobre a Alpha Legion eu vou falar nesse vídeo aqui, e o pouco que a gente tem sobre fragmentos e histórias que aconteceram com os primarcas durante a época da heresia do Horus e a grande cruzada do Imperador pelas estrelas, eu vou tentar também trazer para vocês. E o importante é saber que a história do Alfarius e da Alpha Legion foi contada pelo próprio Alfarius, e o livro dele tem um relato que é mais ou menos assim: eu sou Alfarius e esse é o registro dos meus acontecimentos, vírgula, todos os registros são falsos. Então, não dá para saber ao certo o que aconteceu. A 20ª Legião, desde a sua origem, é feita e coberta de mistérios, e eles propositalmente espalharam mentiras e histórias falsas para criar várias versões dos fatos e fazer deles uma verdadeira legião fantasma, que era o nome da Alpha Legion por bastante tempo, até eles serem apresentados para o Império depois da descoberta do Omegon. Mas eu já estou me adiantando bastante. Nós, assim como os outros primarcas, vamos começar falando do primeiro, do Alfarius, como a história dele se iniciou, da onde que veio a origem da Hydra. E por que eu vou chamar eles também de Hydra? É porque Hydra é o símbolo que eles utilizam, é meio que o mascote, o animal que eles usam como símbolo da legião. Porque tu pode cortar uma cabeça, ainda vai ter outra, já que não é um primarca só, são dois. Então é uma coisa que eles acharam temática, gostaram e utilizaram tanto nas suas armaduras, que tem um formato de escama, como também pela questão de ter duas cabeças, que são as cabeças da Hydra. E a história do Alfarius, novamente, contada pelos seus relatos, e tu deve ficar bem atento, porque todos os relatos são falsos. Bem, inicialmente, a história do Alfarius é que ele conquistou um mundo. Nesse mundo com uma tecnologia avançada, ele conquistou um pequeno sistema solar, e quando o Imperador e o War Master, o Horus, chegaram juntos para conquistar essa região, ele utilizou as naves avançadas tecnologicamente que estavam a par das naves imperiais da época, não na parte de poder de fogo e blindagem, mas sim de manobra. E durante algumas semanas de duelos espaciais, uma pequena nave muito veloz conseguiu chegar o mais rápido possível na nave mãe das forças imperiais, o Espírito da Vingança, onde estava o comandante Horus, e depois de ter derrotado centenas dos seus soldados, incluindo a guarda pessoal do Horus, eles se enfrentaram num duelo, o Horus e aquele assassino desconhecido que liderava a resistência desse planeta. E de repente o Horus sentiu, porque os primarcas têm um feeling, é uma coisa, é algo meio que material, é um poder quase que psíquico de conhecer um ao outro. E quando ele enfrentou o assassino e o assassino enfrentando ele
eles perceberam que eles eram irmãos. E o Horus falou: você está em casa, não lute com a sua família. E ele falou: eu sou Alpharius. E assim começa a história da Alpha Legion. Então, você acreditou? Palhaço, pegadinha do malandro. Caiu na pegadinha do Alpharius e do Omegon. Nada disso é verdade, pura história que eles contam. Se aconteceu qualquer coisa vagamente parecida com isso aí, é alguma coisa extremamente exagerada que eles colocaram nos relatos imperiais para fingir que isso aconteceu. Nada disso é verdade. Ele nunca enfrentou o Horus ali no espírito de vingança, nunca teve esse duelo e ele já sabia que ele existia. Não foi isso aí que aconteceu. Pegadinha da Alpha Legion. Isso vai acontecer algumas vezes nesse episódio. Bem, ok, voltando à origem, vamos falar sério agora. O que aconteceu? O Alpharius, na verdade, foi teletransportado junto com seus irmãos para um planeta distante. E o planeta que ele caiu não era nada bom. Lá existia uma espécie de alienígena meio que em forma de sanguessuga com poderes psíquicos, e esses alienígenas monstruosos utilizavam os humanos como comida e mão de obra escrava, quase parelho com o mundo do Mortarion em questão de difícil habitação. E quando a cápsula de gestação caiu ali, essas criaturas inicialmente acharam que ia ter uma refeição fácil, mas elas decidiram tentar escravizar e por anos e anos fizeram uma lavagem psíquica na cabeça do Alpharius. Quando o Imperador finalmente chegou no planeta, ele exterminou cada um dessas criaturas horríveis e ele levou anos para tentar arrumar a cabeça machucada do seu filho, infelizmente nunca recuperando por completo. Achou que era verdade? Tá achando que eu tô contando a história? Caiu de novo! Você jamais vai saber a origem do Alpharius, jamais, entendeu? Desiste, não tem como. Alpharius mente, isso aí é mentira. Não, o Imperador nunca salvou ele nunca foi escravizado, não tem isso aí, apesar de que essa história existe nos relatos imperiais, isso aí não aconteceu. Larga de mão, abestado, sai dessa, não cai na lorota da Alpha Legion. Bem, o que realmente aconteceu? Ele caiu num mundo tumba. Nesse mundo tumba, ele encontrou uma sociedade humana não muito avançada, vivendo de roubar tecnologia e revendendo em outros locais. Enquanto ele cresceu nesse mundo, ele descobriu alguns artefatos dos Necrons, incluindo uma lança pálida, que é chamada Pale Spear. Essa lança pálida é um artefato, uma Architect muito antiga, e ele conseguiu utilizar essa lança, e essa lança é o símbolo da sua legião. Ele usa isso, a arma principal do Alpharius é essa lança muito antiga e de tecnologia dos Necrons. Depois de anos vivendo ali junto com os humanos que roubavam tecnologia para sobreviver, ele conseguiu juntar uma tripulação de piratas, contrabandistas e tudo que era malfeitor, e esses foram a sua família. E de lá, eles conseguiram utilizar uma pequena nave até que ele ouviu rumores da parte do Império. Não foi o Imperador que veio até Alpharius, foi o Alpharius que foi até o Imperador. Chegando lá, ele entendeu a sua missão. O Imperador teve dificuldade de reconhecer ele, porque ele era um psíquico. Ele ficou meio incognito na Terra
por um tempo e depois foi descoberto pelos Custódes no primeiro jogo de sangue, que é um jogo para os Custódes ficarem ligados, que eles fazem alguém tentar assassinar o Imperador e se a pessoa conseguir, vai matar o Imperador, eu acho, não sei, nunca ninguém chegou lá, mas é para manter os Custódes sempre alerta e sempre atentos, é uma forma de treinamento. E o Alpharius participou do primeiro desses jogos de sangue. Quando ele chegou aos pés da Sala Imperial, ele até matou um custódio no processo, o Imperador o reconheceu e o chamou para o seu lado na Grande Cruzada. E tu achou que era verdade isso aí? Ah, meu Deus! Ah, tá muito bom. Eles acharam que isso é real. Ok, seguinte, o Alpharius realmente participou do primeiro jogo de sangue. Na verdade, foi ele que inventou esse esquema de deixar os Custódios em atenção para tentar matar o Imperador, mas todo o resto é balela. Essa história também existe, ele também escreveu, provavelmente foi de autoria do próprio Alpharius, para dispersar a atenção e ninguém saber o que ele realmente sabe. Ele fez uma teia de mentiras e ninguém sabe ao certo o que aconteceu, e assim como toda boa mentira, ele coloca um pedacinho de verdade aqui e ali. Então tem partes daquela história que fecham, outras que não. Tu vai ficar completamente louco se tu tentar entender exatamente o que aconteceu com ele, porque nem mesmo os seus soldados da Alpha Legion sabem ao certo todos os segredos dos seus primarcas. É impossível, não tenta. E se tu tentar, tu vai acabar achando informações que são completamente contrárias uma à outra, locais que é impossível ele estar, coisas que não fazem sentido, mas um pedaço daquela história que não faz sentido talvez realmente aconteceu, não do jeito que foi contada. E é assim que funciona as tramas de mentiras e a informação falsa da Alpha Legion. O que a gente... Não, agora... Falando sério agora eu vou focar, agora vai ser real, prometo por Alpharius que eu tô falando a verdade. É o seguinte, a história real do Alpharius, ele não conta nem espalha por aí. A gente tira de outros relatos e de outros livros e coisas que as pessoas que viviam ao redor dele falavam. O que pode-se dizer é que o Alpharius, na verdade, nunca saiu da Terra Sagrada, que é a Terra, que é o planeta que a gente mora, porque é a origem da humanidade. O Alpharius, diferente dos outros, não saiu daqui. O Omegon, sim, ele foi mandado para longe, mas o Alpharius, por eles serem dois, um ficou e não foi teletransportado, sendo o primeiro, na verdade, dos primarcas que o Imperador resgatou. E do lado do Imperador, ele estava lá, ele viu os Thunder Warriors, ele viu uma tentativa de tomada de poder pelo chefe dos Custódes, pelo primarca dos Thunder Warriors, que na verdade é só o general dos Thunder Warriors, não é diferente dos outros, é só um cargo a mais. E de uma cientista que o sobrenome era Astarte, que era chefe do projeto dos super soldados, que tentaram tomar o poder e derrubar o Imperador depois que ele matou os Thunder Warriors, e ele utilizou a primeira legião, os Dark Angels, para eliminar os antigos super soldados defeituosos e manter apenas agora os Astarte. Ele viu tudo isso. O Alpharius estava presente em todos os eventos desde o princípio, ao lado do Malcador, ao lado do Imperador, ao lado da alta aristocracia da Terra. Ele estava lá, sempre escutando, sempre junto, sempre participando e ajudando o Imperador na questão de segurança interna.
ele realmente criou os Blood Games, os jogos de sangue, que é mais ou menos alguém tentando invadir o Palácio Imperial e eliminar o Imperador, enquanto os custódios, a Guarda Real, faz de tudo para impedir. E o Alpharius foi o primeiro a inventar isso, e ele chegou a matar um custódio e ele ficou frente ao Imperador. Existe uma teoria, é tudo teoria com a questão da Alpha Legion, que ele, na verdade, como ele não saiu da Terra, ele foi encontrado por alguns, como é que se fala, scavengers, seriam não pilhadores, scavenger é pessoas que pegam sucata e revende, assim, seria, mas não só de, tipo, pegar sucata, eles roubam para fazer isso também. Acho que saqueadores seria um termo legal, mas essas pessoas encontraram o Alpharius e o Imperador logo descobriu a sua localização. Ele exterminou todo mundo que sabia da existência do Alpharius, e o Alpharius depois foi criado junto com o Imperador, tendo a forma depois de um Thunder Warrior, depois de um Dark Angel, e ele perseguiu o Imperador misturado com outras legiões, e ninguém realmente sabia a sua verdadeira identidade ou que ele era um primarca. Conforme eles foram achando outros primarcas, ele teve conversas, ele participou das legiões, e os primarcas não percebiam que o Alpharius estava ali, porque o poder especial do Alpharius, além de fazer as melhores mentiras que alguém pode contar, é passar desapercebido. Ele consegue, se ele tomar o sangue de alguém, assim como os primarcas conseguem absorver memórias quando eles comem a carne de um animal, isso é uma vantagem evolutiva que o Imperador deu a eles. O Alpharius, além das memórias e do conhecimento, ele também consegue adquirir a aparência daquela pessoa. No caso, ele é enorme, do tamanho de um super soldado, mas quando tinha vários super soldados sendo feitos, ele podia se misturar como qualquer um deles. Ele assumiria a personalidade, as memórias daquela pessoa, então ela ia saber coisas que só aquela pessoa sabe. O Alpharius era o agente perfeito, e o Imperador deixou ele em segredo até dos seus outros filhos, fazendo dele o seu espião no meio dos outros super soldados. E a Alpha Legion foi fundada nesse conceito. Eles poderiam se transformar em qualquer coisa, e apenas alguns seletíssimos super soldados foram selecionados para a Alpha Legion. Em geral, uma legião tinha em torno de 100 mil super soldados. A Alpha Legion não passava de 3 mil em um momento só. Eles eram muito poucos e dispersos entre as outras legiões, mas eles tinham também o uso e a prática de utilizar agentes humanos. Então, às vezes, o navegador trabalhava para eles, às vezes a pessoa da cozinha trabalha para eles, coloca uma escuta aqui e ali, e eles estão sabendo o que está acontecendo e ninguém suspeita de nada. Não teve nenhuma invasão, não teve nada maior, e eles desde esse princípio utilizavam técnicas muito sorrateiras para conseguir informações e para garantir a lealdade dos seus agentes. O Malcador, na verdade, tem um pequeno trecho dele conversando com o Alpharius, esse que cresceu aqui na Terra. Você é o nosso escudo e a espada na escuridão. Você deve fazer o que é preciso pela humanidade e pelo Império, mesmo que algo aconteça comigo e algo aconteça com
Ele não terminou a frase, mas a gente sabe que se algo acontecesse com o Imperador e com o Malcador, o Alpharius teria que receber a missão de resolver esse... descascar o abacaxi, de resolver esse problema e botar a situação de volta nos eixos. E infelizmente ele teve isso, assim, como ele criou com eles, ele tem esse negócio, ele tem essa ideia do império e da sobrevivência da humanidade, essa visão do imperador muito, muito forte consigo. E uma coisa também interessante é que em nenhum momento ele ficava preocupado em fazer coisas muito, muito questionáveis de maneira ética, como assassinatos, sequestros, e eles utilizam, como eles fazem para garantir que os agentes trabalhem para eles? Eles fazem uma psicohipnose, eles obrigam por várias, utilizam drogas, tortura, uma psicoterapia, hipnose profunda. Eles botam uma palavra codificada para a pessoa, digamos, Navarro. Eles falam Navarro e de repente a pessoa pega o revólver e começa a atirar no seu comandante. Então eles dão uma missão no teu subconsciente. Muitas vezes o agente da Hydra nem sabe que é um agente da Hydra. Quando ele escuta aquela palavra, a sua psicohipnose começa a funcionar, ele faz o que foi mandado ele fazer e depois ele esquece totalmente o que ele fez ou o porquê que ele fez. Tu pode tentar questionar, torturar ou qualquer coisa, ele não vai falar porque ele não sabe, ele fez algo de forma inconsciente. Muito comum os agentes da Alpha Legion fazerem isso com os mortais e até com outros super soldados. Muito cuidado com o seu subterfúgio e a sua a psicohipnose, que é bem potente. E por muito tempo na Grande Cruzada, eles passaram de surdina, se escondendo como outras legiões. Tu não sabia quem eles realmente eram. Às vezes, do nada, vinha uma nave dos punhos imperiais, sequestrava um governador e o governador nunca mais era visto. Às vezes, uma nave do... Não era Filhos de Horus ainda, eram os Lunar Wolves, os Lobos Lunares, aparecia numa região, pegava umas pessoas, levava para fazer um treinamento especial, depois soltavam as pessoas e por algum motivo as pessoas tinham nenhuma lembrança do que aconteceu naquele momento. Nada para ver aqui, nada suspeito, continua a vida que segue. A Alpha Legion fazia isso se disfarçando de outras legiões e eles não utilizavam nenhum símbolo ou marca que determinava eles, ou que diferenciava eles das outras. Então eles realmente se misturavam muito e foi postulado até e dado um apelido da Legião Fantasma, a 20ª Legião. Às vezes alguns achavam que nem existia, porque não tinha como ela existir, não viam as naves, não viam os símbolos, não viam os soldados lutando na batalha, então eles não existem. Além de que o primarca deles, para o que todo mundo sabe, estava perdido e tinha que ser achado. Bem, realmente ele tinha que ser achado. O Alpharius e o Omegon, eles são dois lados da mesma moeda. Eles são dois indivíduos que dividem a mesma alma. Eles são um ser apenas em dois corpos. Tem alguma coisa errada. Eles, além de parecidos por serem gêmeos, eles também têm pensamentos bem parecidos, jeitos bem parecidos. Eles são indivíduos diferentes e têm personalidades um pouco distintas. E para não confundir, eu vou dizer que esse primeiro que cresceu na Terra junto com o Imperador e o Malcador, eu vou chamar ele de primeiro. O segundo vai ser o que vai ser encontrado depois. E o Alpharius queria encontrar o Omegon para ser um só de novo e para fazer a sua legião ficar com 100% do poder, até porque ele estava incompleto, ele precisava achar a literal alma gêmea dele, literal nesse caso, para completar a força da sua legião.
E ele fez isso enganando o Lionel Johnson, porque se tem alguém que é antissocial e que não sabe ler as pessoas e pode ser facilmente enganado, é o Leão de Caliban, o Lion. O Lion, ele tem uma certa dificuldade de ler as vontades e as intenções dos outros. Ele é muito inteligente, ele é bem forte, bem resistente, mas na questão social o Lion é bem ruizinho mesmo. Então a Alpha Legion chegou para eles, ele se apresentou ao Alpharius como o capitão, o primeiro comandante da legião, e ele disse que eles eram da 20ª Legião e estavam procurando o seu primarca perdido e eles precisariam da ajuda deles numa campanha e em troca eles iriam votar no Lion para ser o War Master, o chefe de guerra, que ainda era uma posição que estava no ar em quem seria. Eles fizeram a cabeça do Lion, mexeram no ego dele e eles falaram que eles iriam apoiar eles no ataque. O Lion concordou e eles enfrentaram planetas aqui dominados por uma espécie alienígena, que foi uma campanha relativamente difícil e a Alpha Legion não conseguiria fazer sozinha, mas com a ajuda da primeira legião, os Dark Angels, eles conseguiram conquistar essa região e salvar o Omegon, que estava num desses planetas dominados pelos alienígenas. E agora a legião estava completa, o Lion foi usado sem nem saber o que tinha acontecido, e ele imaginava então que o seu irmão meio baixinho, o primarca da Alpha Legion, porque ele era menor que ele, já que eles são gêmeos, eles não cresceram tanto quanto os outros, eles têm o mesmo tamanho de um super soldado convencional, e normalmente o primarca é mais alto que os super soldados. Nesse caso, eles são do mesmo tamanho, mas o importante é que o Alpharius encontrou o Omegon e agora juntos eles começaram a ampliar as suas ações. Depois que ele encontrou o Omegon, que eu vou chamar de segundo, eles começaram a usar o nome do outro. Nem mesmo o imperador sabia quem era quem. Eles conseguiam fazer a impressão de um e do outro que tu não sabe diferenciar. E o objetivo deles em fazer isso era exatamente confundir qualquer um que tentasse investigar como a legião e o comando deles funcionava. Aliás, agora que eles estavam unidos e que a legião era uma legião propriamente dita, eles começaram a ser utilizados em batalha e a existência da Alpha Legion ficou conhecida para o Império como um todo e para os seus irmãos primarcas. Mas aí tem um porém, ele se chamando Alpharius Omegon agora, ele apresentou-se aos outros e eles começaram a conversar e tiveram várias missões em pontos específicos juntos. E tem diferença na personalidade desse comandante da Alpha Legion, dependendo do jeito que ele fala com um e com o outro primarca. Como assim? Bem, agora que eles estavam juntos, trabalhando para a maior efetividade da sua legião, os dois pareciam bem focados na arte do subterfúgio. É uma missão onde eles lutaram junto com os punhos imperiais do nosso querido Rogador, o Garoto de Ouro. Eles fizeram o seguinte: eles se infiltraram no comando inimigo, eles se infiltraram nos locais de munição, eles se infiltraram nos locais de extração da água, eles fizeram essa psico-hipnose em vários mortais, começaram uma revolução, envenenaram a água, explodiram as munições, mataram os governadores e os líderes militares. Eles eliminaram o planeta numa guerra interna e o planeta praticamente se devastou sozinho. O Rogaldorn falou: não precisava, foi exagero, vocês causaram mais dano assim e a população
tem ódio de si mesma. Seria muito mais fácil se a gente atacasse e mostrasse o poder e a verdadeira a impotência deles contra o Império, e assim eles seriam obedientes. Agora tu vai colocar a população do planeta um contra os outros e com uma eterna desconfiança entre si. E o Alpharius olhou para ele, o Alpharius Omegon, agora porque eu não sei quem ele é. Ele olhou, deu um sorrisinho e falou: melhor assim, um ataque direto aqui ia ser fácil demais. Desse jeito é melhor. O Rogal Dorn odiou aquilo ali e ele achou o seu irmão um completo lunático que queria conquistar do jeito mais difícil apenas para testar a sua habilidade de botar o inimigo um contra o outro, independente da vantagem maior. Era como se ele estivesse falando com um megalomaníaco, alguém que queria se mostrar superior, mais inteligente, melhor que o outro, e ele se achava perfeito, o seu plano infalível. Ele fazia isso. Sabe aqueles filmes de assalto a banco que tem uma mente por trás, que cria todo um plano mirabolante e se acha o inteligentão e tudo dá certo conforme o plano no final? Esse aí era esse Primarca que o Rogal Dorn estava falando. Era uma coisa patológica, era uma coisa de doença. Não era legal isso, eles estavam ficando obcecados com essa questão de subterfúgio, de enganação e de táticas sujas para ganhar. E isso causou várias desavenças entre eles e algumas das legiões mais puritanas que existia no Império. O pessoal assim que tinha um certo valor à honra, um valor a fazer as coisas de uma forma correta, via essa legião fantasma, como eles ainda eram chamados, de uma forma muito ruim, como se eles estivessem sempre querendo manter segredos, como se eles estivessem sempre querendo infiltrar agentes nas outras legiões, como se eles estivessem querendo sempre fazer as coisas para um plano mirabolante que eles botam na cabeça e que ninguém tem acesso a não ser o Primarca dessa legião. Detalhe, ninguém sabia que eram dois. Todo mundo achava que era apenas um só. Eles mantiveram em segredo o fato de ter dois Primarcas aqui, e eles se chamavam sempre que eram vistos de Alpharius Omegon. Bem, os dois Primarcas que mais odiaram a Alpha Legion foi o Leman Russ, o nosso executor do Imperador, e o Mortarion, que depois caiu para as graças do Papai Nurgle, entrando para as doenças do outro lado. Bem, eles eram pessoas simples e brutas, e esse negócio aí de subterfúgio, de agir pelas sombras, de fazer as coisas pelas costas do inimigo, não era legal, era completamente contrário à sua doutrina de enfrentar o inimigo e resolver o teu problema frente a frente. Um dia, o Leman Russ, até tem uma citação dele também, ele conversando com o Alpharius Omegon. Eu vou sempre repetir o Alpharius Omegon, porque a gente não sabe se esse é o primeiro ou o segundo. O primeiro da Terra, o segundo que foi encontrado depois. O segundo é o que utiliza aquela lança. A lança pálida, o Pale Spear, era utilizada pelo segundo. Ele realmente achou aquilo ali num planeta alienígena. Então o segundo, provavelmente o Omegon, é o que utilizava essa lança. Bem, o Leman Russ, conversando com ele, falou o seguinte: nosso pai tem o seu diplomata, o seu arquiteto, o seu defensor, eu sei quem eu sou. Ele olhou para trás e viu o Magnus e falou: o seu mago, e você, o que você é? E ele ficou olhando para o Alpharius com o Omegon com uma cara de ódio, assim, uma cara de... Sabe quando tu enxerga nos olhos um cachorro, tipo um Doberman, um Rottweiler, um Pitbull, assim, no olho? É isso aí que ele viu, um olhar que congelaria qualquer mortal, e o Alpharius respondeu para ele:
eu sou o seu guardador de segredos. O Leman Russ olhou para ele novamente sério e começou a rir. Eu estou surpreso então que ele tenha colocado só um para fazer isso. Mal sabe o nosso Leman Russ que não era um só, sempre foram dois para manter os segredos. Era coisa demais para uma cabeça só. Bem, e quanto ao Rogal Dorn, o Rogal Dorn, ele não consegue fazer nada errado, porque ele é um puritano de coração nobre. Eu me identifico com o Rogal Dorn. O Rogal Dorn é o cara. O Rogal Dorn, o Alfarius não gostava dele. E o Alfarius dizia: como eu posso confiar em alguém que só fala a verdade? Porque a vida dele era a mentira. Ele fez tantas mentiras que ele não sabia mais lidar com o seu completo oposto, uma pessoa honrada que faz só o que é certo e que cumpre a sua palavra. Isso para ele não faz sentido. Ele achava o Rogal Dorn um idiota porque ele não utilizava a força da mentira, a força do subterfúgio, a força da enganação. Conhecimento é poder, então se ninguém conhece nada sobre ti, tu é indestrutível, tu não dá poder para os teus inimigos. E o Alfarius e o Rogal Dorn não se davam bem, mas nem um pouquinho. E o Alfarius e o Omegon, depois de anos ali na cruzada, quando eventualmente aconteceu a heresia do Horus, eles foram chamados por uma espécie alienígena esquisita. É uma espécie que revivia se tu matasse o emissário que eles mataram. Então, essa espécie era chamada Cabal. E a Cabal mandou um emissário, meio que uma bola de energia flutuante que fala, para eles, para conversar junto com um Perpétuo. O Perpétuo Grammaticus, o nome dele é Grammaticus mesmo, sem zoeira, mas o John Grammaticus veio conversar com eles essa Cabal era uma espécie de alienígenas com poderes de prevenção do futuro e essas criaturas conversaram com eles dizendo o seguinte: bem, existem dois futuros e de qualquer jeito a humanidade vai ser extinta. Um deles é que Horus, agora traindo o imperador, vai ganhar. Isso vai trazer a vitória agora do caos. O caos reinará. O Horus vai perceber o erro que cometeu tarde demais. Quando ele perceber que ele foi utilizado como ferramenta, ele vai levar a guerra até os seguidores do caos, exterminando todos eles. Essa brutal guerra civil eventualmente vai matar a humanidade. Sem a humanidade, o caos vai acabar. Eles vão ganhar temporariamente, mas o caos em si vai se extinguir e o imaterial vai voltar a ser estável novamente e a galáxia prosperar. A segunda opção é que, na verdade, o Imperador derrota Horus, mas o Imperador fica gravemente ferido no processo. Nessa opção, a humanidade vence o caos agora, mas por mais de 10 mil anos, a humanidade vai ficar estagnada e vai ficar parada no tempo, sofrendo e lutando continuamente contra uma galáxia que quer eliminar. Quando, de repente, depois de 10 mil anos, o caos vai voltar novamente e destruir a galáxia. Nesse momento, o Alfarius e o Omegon começaram a suar frio, porque realmente o que vinha das palavras daquela criatura parecia ser a verdade absoluta. E a criatura falou, essa criatura da Cabal, falou para eles o seguinte: se vocês ajudarem o imperador,
a humanidade vai sofrer lentamente e o caos reinará de qualquer jeito. Se vocês ajudarem o Horus, a guerra acaba, o caos acaba, vocês vão fazer pelo menos um bem à galáxia. Bem, não querendo dizer nada, mas vai a que te pariu, seu maldito alienígena. Pra você é fácil falar, tu quer exterminar a humanidade pra se dar bem. Nesse momento, eles deveriam ter metido uma bala de bolter no meio daquele alienígena ou botado ele numa prisão eterna, mas sei lá por que razão, eles acreditaram e decidiram seguir o plano. Só que o Omegon pensou o seguinte, na real, pela história, diz o Alpharius, pensou o seguinte: a melhor das duas opções é a gente realmente ajudar o Horus, porque o Imperador sempre quis acabar com o caos, e se esse futuro leva à destruição do caos, vai ser, querendo ou não, pelo menos uma vitória para o ideal do Imperador. E o Omegon falou: não, tem que haver uma terceira opção, uma outra via, algo que esse alienígena não está falando. Gênio, inteligente, merece uma medalha. Mas no caso, eles então estavam finalmente, depois de tantos anos, divididos na sua opinião. Outra teoria é o contrário. O Omegon, como ele foi encontrado depois, ele teve mais contato com alienígenas, ele escutou aquilo ali e ele decidiu então que ele iria ajudar o Horus a derrotar o Imperador, enquanto o Alpharius pensou: não pode ser, eu não posso trair meu pai, o que me criou, e a humanidade não pode morrer, porque o Alpharius, que foi criado com aquela ideia do culto imperial, com aquela ideia de que é a humanidade em primeiro lugar, então para ele essa ideia de trair o imperador seria impossível, enquanto o segundo que foi achado tinha um vínculo bem menor com a questão da ideia imperial, porque ele foi criado fora disso durante a sua infância, então é bem provável que o Omegon, na verdade, tenha se aliado aos alienígenas nesse plano de exterminar a humanidade, dando a vitória ao War Master Horus e eliminando o Império como um só, e isso causaria a destruição do caos no futuro, enquanto o Alpharius não concordou e ficou procurando uma terceira via, um jeito diferente desse futuro acontecer. Bem, independente, eu acredito que o primeiro, o que era da Terra, é o que ficou leal, então eu chamo ele de Alpharius, enquanto o Omegon, o segundo, decidiu se bandear para o lado do Horus para exterminar o Imperador e acreditou cegamente naquele perpétuo John Grammaticus e nesse alienígena emissário da Cabal. Então agora eles iriam tentar fazer o possível para ajudar o War Master Horus, enquanto o Alpharius, ou que eu acredito que é o primeiro, estava tentando dar um jeito de sabotar a campanha do Horus, e ele pensou o seguinte: se um lado da legião ajudar os traidores a enfrentar os soldados leais ao Império, enquanto o outro ficar contra os soldados do caos e ajudar o Império a sobreviver, o alienígena não falou o que ia acontecer se a nossa legião se dividisse e cada um ajudasse quem bem entende. Ele não falou nada. Será que ele está omitindo alguma coisa? Até porque esse primeiro Alpharius, aquele da Terra, ele sempre imagina que as pessoas estão mentindo. Então tu imagina o que ele ia achar que um alienígena esquisito, imortal, uma bola de energia flutuante que fala, iria estar falando a verdade? Eu acho que não, muito improvável. Mas o que é certo é que um deles estava apoiando os traidores, enquanto o outro estava apoiando o Império. Quem é quem? Não importa. E isso aconteceu
e o War Master Horus deu a eles várias missões, e a Alpha Legion começou a mostrar essa duplicidade em algumas das missões. Uma delas foi mandar um emissário e tentar conquistar para sua causa a ajuda dos White Scars, do Jegediah Khan. Eu vou falar o nome dele diferente toda vez que eu falar, mas no caso, para conseguir o Khan, eles deveriam ter mandado alguém para lá para conversar com eles e convencer que a causa deles era justa. Ao invés disso, a Alpha Legion desobedeceu às ordens do Horus e bloqueou totalmente a comunicação com o lado da galáxia que estava os White Scars. E para fazer isso, eles utilizaram uma estação que mandava um sinal inibidor e ninguém conseguia se comunicar com eles. Eles nem sabiam o que estava acontecendo até então. Porém, alguns operativos da Alpha Legion se infiltraram nessa estação e explodiram ela numa missão suicida. Então a Alpha Legion desobedeceu a ordem do Horus, mas impediu que os White Scars intervissem a favor do Império, mas também acabou com esse impedimento depois de um tempo. Pra que vocês estão fazendo? Quem é que vocês estão obedecendo? Eles foram confrontados pelo Horus e eles disseram que, infelizmente, no meio da sua legião ainda existiam forças leais ao Imperador, mas eles iriam resolver isso de uma forma interna, assim como Horus já tinha feito com a sua legião, agora os filhos de Horus. Então Horus entendeu, compreensível, tenha um bom dia, siga com a sua ação. A outra missão que eles tiveram foi isolar e atacar o contra-ataque das legiões fiéis ao Império, onde acabou com a morte de um dos primarcas. Eu não vou falar qual, porque eu vou falar quando acontecer, mas tu já deve saber quem é. Com a morte de um dos primarcas durante o contra-ataque para tentar acabar com a heresia do Horus logo no início, e o Corvo Corax e a sua legião também sofreu muito lá embaixo, só que a Alpha Legion, mesmo matando boa parte da legião do Corvo, deixou eles irem embora. Então, querendo ou não, eles podiam ter exterminado mais um primarca, mas eles deixaram ele fugir. E quando a Raven Guard, a guarda do Corvo, tentou reestabelecer a sua legião utilizando um projeto para rápida clonagem dos seus super soldados, utilizando a semente genética que eles conseguiram, pura e não afetada por nenhuma energia do caos, essa semente genética foi roubada por agentes da Alpha Legion e eles envenenaram essa semente genética e entregaram para o Horus o projeto de clonar esses soldados e fazer eles praticamente infinitos. Nem os traidores, nem o Império iriam ter, mas a Alpha Legion conseguiu utilizar isso aí, uma tecnologia de clonagem, de fazer mais super soldados, já que afinal eles tinham apenas 3.000 no total até então, eles iriam precisar de mais números se era para fazer uma batalha e pesar na balança assim, do grande jogo pelo domínio da galáxia. Então eles agiam dos dois lados. Enquanto eles ajudavam os traidores matando forças leais ao Império, eles também não ajudavam os traidores e se beneficiavam no processo. Muito suspeito, tá esquisito isso aí. Mas o Horus tinha que confiar nele. Aliás, o Horus infelizmente tinha que confiar nesses caras, porque querendo ou não, eles estavam dando a ele informações e ajudando, e ele iria precisar de cada super soldado possível se era para conquistar a Terra e as defesas formidáveis do Imperador e o palácio na Terra Sagrada. Bem, agora que o Horus então tinha conseguido a fidelidade da Alpha Legion, também caiu na pegadinha do malandro, mas agora ele tinha pelo menos um exército a mais. Eles mandaram eles também para outras missões, e novamente nessas outras missões eles faziam coisas que ajudavam os traidores, porém
não 100%, não do jeito que foi mandada, até chegar no sítio da Terra, onde o Rogal Dorn tinha feito o sistema solar inteiro uma enorme fortificação e defesa. Qualquer um que fosse atacar aqui iria sofrer muito. O Alpharius então mostrou para o Rogal Dorn o valor da enganação e das suas habilidades sujas, fazendo com que vários agentes que estavam dormindo, assim, sleeping agents, são agentes que ficam esperando uma palavra-chave para ativar, começassem a destruir as defesas do planeta mais afastado do sistema solar, de Plutão. E ali, no planeta, bem, ali eles começaram a destruir as defesas e atacar os defensores de dentro para fora. E o Rogal Dorn teve que intervir e o Alpharius então chamou ele para um duelo. Vamos acabar com isso de uma vez. Foi uma batalha sangrenta, um conflito muito grande entre os dois irmãos, e o Alpharius conseguiu finalmente jogar o Rogal Dorn de joelho para trás, pegar a sua lança na mão e falar. Aí ele começou aquele seu discursozinho de vilão de filme de segunda linha. Você não tem como vencer, é impossível me derrotar, o meu plano é infalível, você já perdeu e não sabe por quê, eu dominarei a galáxia. No momento que ele fazia esse seu monólogo ridículo, o Rogal Dorn levantou. Ele tentou enfiar a lança no Rogal Dorn. O Rogal Dorn desviou com seu ombro reforçado, uma armadura maravilhosa, uma das melhores que o Império já viu. Essa lança alienígena não conseguiu penetrar a óbvia superioridade da armadura humana. Jogando a lança para o lado, ele pegou a sua motosserra e o Rogal Dorn cortou um braço do Alpharius, tirou a lança da mão dele, cortou o outro braço do Alpharius e depois aquela cabeça chata que não parava de falar. Mais uma vez, grande Rogal Dorn, querido esse garoto, se todos os filhos do Imperador fossem assim, pena que não são. Bem, e agora, depois que ele cortou a cabeça desse Alpharius, deu um choque psíquico ao redor. Os agentes da Hydra e os super soldados sentiram a morte do seu primarca, mas quem mais sentiu foi o seu irmão gêmeo, já que eles são ligados, era parte dele. Quando esse aqui morreu, bem, pela história ele se chamava Alpharius aqui, mas um usava o nome do outro o tempo todo. Para mim, o que morreu era o segundo, já mexido com as ideias do caos, já completamente enlouquecido pelo excesso do seu fanaticismo, pela questão de subterfúgio, de enganar, de se achar o inteligentão, de fazer o plano sobre o plano e de fazer truques sujos para vencer e enfrentar e ser mais assim de aparecer do que o primeiro. Eu acho que quem morreu foi o segundo a ser encontrado. Por que isso? Porque o primeiro agiu por anos e anos escondido e quieto. Então esse segundo, ele tinha mais esse perfil de enfrentar e falar com os outros primarcas, e essa questão egocêntrica os dois eram, mas esse aqui era mais de se gabar. Então eu acho que foi o segundo. Pode ter sido o primeiro se ele foi corrompido pelo caos e o caos já estava afetando a mente dele, fazendo ele baixar a guarda e fazendo essa soberba, essa ideia de ser superior aos outros, fazer ele perder tempo naquele monólogo ridículo e ser executado que nem um idiota pela espada do Rogal Dorn. Bem, independente, um dos dois primarcas da Alpha Legion morreu aqui. Eu acho
que aquele primarca que se mantinha fiel ao Império fez esse plano e enviou o seu irmão, que estava querendo matar o imperador e se aliar com Horus e já estava caindo no caos, para morrer. Eu acho que ele acabou sacrificando parte de si, já que apesar de serem dois, eles são indivíduos. No final, ele acabou sacrificando o irmão porque sabia que o irmão não ia conseguir mais se desviar desse caminho do caos. Ou alguns dizem que nenhum dos dois morreram, que isso aqui foi tudo uma encenação. Eles fizeram um dos legionários da Alpha Legion tomar o sangue do Alpharius, que aí ele fica exatamente igual, incluindo com as memórias do Alpharius. Então ele ia achar que ele era o Alpharius e mandou ele pra cá pra morrer. Bem, acho difícil. Acho que realmente um deles morreu, e o que morreu era aquele mais ligado ao caos. E agora que a Alpha Legion perdeu um dos seus comandantes, o outro chegou para o Horus, deu a ele o mapa das defesas do Rogaldorn ali da parte da região do Sistema Solar e falou: "Pra mim chega, cansei." Ele tinha uma faca cerimonial, ele quebrou a faca e soltou os fragmentos pro Horus e andou que nem um chefe, assim, like a boss, para fora da sala. O Abaddon, o segundo no comando do Horus nessa época, falou: mata ele, mata ele, mata ele agora. Ele te desobedeceu, ele te desrespeitou, ele virou as costas para ti. E o Horus olhou para o Abaddon e falou: qual é teu cargo mesmo? O Abaddon falou: sou o segundo no comando, senhor. E o Horus falou: pois é, o primeiro sou eu. Agora fica quieto, essa cruzada é minha. Vai pro teu quarto do castigo e fica quieto lá, Abaddon. Ninguém gosta de ti. O Abaddon saiu murmurando: um dia eu vou fazer minha própria cruzada negra. Eu vou fazer não só uma, vou fazer uma dúzia, até mais até. E as minhas vão ter blackjack prostitutas. E saiu andando nervoso pro seu quartinho do castigo. Eu imagino a cena mais ou menos assim. Mas agora, o líder da Alpha Legion não estava mais apoiando Horus nessa missão deles. Eles também, depois que a missão acabou, não foram pro Olho do Terror junto com os outros traidores. Eles vivem em planetas sem vida, eles vivem em asteroides, eles vivem em naves em ruínas, eles vivem às vezes no meio dos outros legionários, sem ninguém saber aonde está os remanescentes dessa legião fantasma e onde ficou o Omegon. Uma coisa, esse que sobreviveu, popularmente ele também disse que ele era o Omegon, só que quando ele chegou lá para entregar essa adaga ali cerimonial pro Horus e dizer que ele vai embora, ele falou o seguinte: eu sou Alpharius, e foi embora. Ele nunca mais vai ser o Alpharius Omegon, porque ele não está completo. Parte da sua alma morreu. Então eu acho, porque tem várias teorias, mas eu acho que o Alpharius, o primeiro, aquele que era lá da Terra, sobreviveu. O Omegon morreu. E por que o Alpharius agora diz eu sou Alpharius e não eu sou Alpharius Omegon, como ele falava antigamente? Porque ele perdeu parte de si, ele perdeu a sua alma gêmea, o seu irmão. Então por isso ele se chama apenas Alpharius agora, não mais Alpharius Omegon. Bem, é isso. Depois também existem outras histórias da Hydra. Uma delas, o Rebur-Guilliman enfrenta alguém que se dizia ser o primarca da Alpha Legion, e quando o Rebur-Guilliman foi enfrentar ele se dizia ser Alpharius, e o Rebur-Guilliman o matou, e ele achou que ele eliminou o primarca da Alpha Legion. Só que não aconteceu aquele choque psíquico. Na verdade, a Alpha Legion começou a lutar melhor do que estava lutando antes. Então esse aqui que ele matou, que dizia ser Alpharius, não era o Alpharius, era uma mentira, era um sósia.
Então a Alpha Legion continua por aí, os seus seguidores e os seus super soldados, todos eles utilizam o codinome de Alfarius. Nem eles mesmos, acredito mais, sabem como funciona a hierarquia da Hydra, ou eles têm um plano unido. Alguns ainda buscam o seu primarca, que desapareceu. A maioria das células, no caso eles são separados em como se fosse warbands do caos, cada uma das células opera meio que de forma independente. Algumas caíram realmente para o caos, outras agem de forma ambígua e não sabem ao certo que lado eles seguem. Algumas ainda procuram o seu primarca, que atualmente está desaparecido. Pelos relatos oficiais do Império, os dois morreram, mas a gente sabe que não, até porque eu sou Alférios, você é Alférios, nós somos Alférios. A Hydra, a Alpha Legion, a Legião Fantasma representa pessoas parecidas, com pensamentos parecidos, e enquanto alguém trabalhar para a Hydra, as cabeças vão crescer de novo. Tu nunca vai conseguir eliminar o Alférios. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e estejam com o Imperador.